Abre sua Bíblia aí, por favor, 1 Coríntios, capítulo 1. Primeiro Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 18 até o verso 29. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, que seja assim nessa manhã, Pai. Que essa palavra, como o Senhor tocou, falou comigo, fale e toque a vida dos meus irmãos nessa manhã. Nós te agradecemos pelo privilégio, Deus, de podermos ter essa palavra, e que ela transforme a nossa vida, continue transformando a nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente teve aí há poucas semanas, né, a prova do Enem, e a gente sabe o tanto que as pessoas, né, grande maioria, se empenha, se esforça, e tantas coisas para ler, e sabemos também da dificuldade da prova, de muitas leituras, muita coisa tensa, né? E quem também não fez o Enem, mas já prestou algum concurso público, sabe também do esforço que é de aprendizado, né? De entender aquilo que precisa ser entendido. E nessas provas, irmãos, já perceberam que se não tiver entendimento de uma questão, né, o entendimento da pergunta, ou não souber a resposta ali, ele faz na classificação, dá uma diferença gigantesca. Uma questão errada dá centenas de pessoas, de distância do candidato anterior, não é verdade? Uma questão errada, eu sei porque eu já prestei alguns concursos aí uns anos atrás, e às vezes uma questão, você tem centenas de pessoas na sua frente, traz um resultado muitas vezes ruim, né, se ela for negativa ali, e pode ser positivo se você entendeu aquela questão. E nesse texto aqui que a gente leu, eu dei um título aqui para essa mensagem, e chamei de extraordinário entendimento. Porque a gente vai ver aqui Paulo falando com os coríntios sobre esse entendimento do Evangelho. Quando ele diz no verso 18 aqui, certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem,
Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha só que interessante, uma mesma palavra, a palavra não mudou, né? Essa mesma palavra que é a palavra de Deus. Ela é loucura para aqueles que se perdem, mas ela mesma palavra também é poder de Deus para os salvos, para nós que somos salvos. Da mesma forma que aquelas águas lá do dilúvio, eram as mesmas águas que salvaram uma família, não é verdade? Por causa da obediência ali de Noé, né? Em construir, em fazer, em colocar, mas as mesmas águas destruíram o restante da população. As mesmas águas. E aí eu fico pensando, irmãos, que quando ele diz aqui considerada loucura para os que se perdem como? Se perdem na sua arrogância, se perdem na sua autossuficiência, na sabedoria humana, ou por causa dela, né? Porque fica inconcebível para aqueles que confiam no seu conhecimento, aceitar que essa palavra do Evangelho. Como assim? Que Jesus chamou para fora um homem que estava morto há dias? Sai para fora? Como assim? Que um homem ficou preso no ventre de um grande peixe por 3 dias? É inconcebível, irmãos. Para aquele que está firmado no seu conhecimento, isso é loucura. A palavra é loucura. Mas da mesma forma, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Poder, a voz de Deus. Sabe o que é a voz de Deus? É Deus falar comigo e com você. Essa voz que nos salva. Essa palavra, essa voz, esse poder que nos salva. Te salva e me salva de quê? De você mesmo e de mim mesma. É essa palavra que tem esse poder. Que nos salva do pecado. Que nos tira da escravidão do pecado. A mesma palavra, com resultados diferentes, né? A mesma coisa, isso é extraordinário. Isso é uma loucura extraordinária para nós. Na parte B do versículo 20, diz assim: porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? O que o Paulo estava dizendo aqui? Ele mostra aqui a sabedoria do mundo representada pelo sábio, pelo escriba, que era o intérprete da lei, e pelo inquiridor, que era o filósofo, as pessoas que queriam trazer resposta para a vida. Por que estamos aqui? Por que as coisas acontecem assim? Né? Ele está colocando essa sabedoria, mostrando como essa sabedoria, às vezes são, vamos dizer assim, divididas. Mas Deus diz aí no verso 19, que Ele vai destruir essas sabedorias que não reconhecem, que colocam e exaltam o conhecimento, o ser humano, acima de Deus. Ele diz aí no verso 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, porque troca a glória, porque confia nessa sabedoria. Aí ele diz assim, onde está o sábio? Irmãos, que tipo de sabedoria poderia ou pode até hoje impressionar Deus? Que tipo de sabedoria impressiona Deus? Porque Ele é a própria sabedoria. Ele é a sabedoria. 21:30 diz, não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não há. Ele é a própria sabedoria. O sábio Criador que disse haja e tudo veio existir. Não é verdade? O sábio que formou o ser humano tão complexo, irmãos. Nós somos tão complexos, mas tão perfeitos. Tudo faz sentido, né? O organismo nosso, a mente, manda comando, enfim.
Isso é tão lindo, que sabedoria. Então, que sabedoria que você e eu, ou qualquer um bem top aí, pode ter, e a pessoa pode se gabar disso, diante de um Deus que é a própria sabedoria, o sábio que governa o universo, que absolutamente nada foge do controle dele, que fez todas as coisas. Então, ele diz também, onde está o escriba? O escriba era o intérprete da lei. Aquele que interpretava a lei, mas que lei? Não é Deus o criador da lei? Em que o escriba podia se gabar ali, que interpretava e que conhecia todas as coisas da lei? Não é o que nós sabemos, ou que nós conhecemos da lei, como que nós temos o poder de interpretá-la, que vai mudar a nossa vida, irmãos. Que vai mudar a minha vida e a sua vida, que vai te fazer frutífero, que vai te fazer ter uma vida elevada. Mas o tanto que você pratica aquilo que você conhece, que é essa palavra de Deus. Nós estamos falando da lei de Deus, da palavra de Deus, do entendimento da palavra de Deus. Então a gente não precisa melhorar e conhecer? Claro que nós precisamos. Nós não podemos nos gabar, e às vezes as pessoas vão gastando tanto tempo em estudar, que não se preocupam. Espera aí, isso aqui eu tenho praticado? O que vai fazer diferença é aquilo que você coloca em prática. Então, o escriba não impressionava Deus, não? Ele estava confiando na condição dele, né? Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. 2 Coríntios 3, de 5 a 6 diz, 5 e 6, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, quem disse isso aqui foi o apóstolo Paulo. Tem alguém que poderia se gabar mais do conhecimento que o apóstolo Paulo? Ele era extremamente culto, inteligente, sábio. Ele poderia se gabar disso aqui muito mais do que aqueles outros lá, para quem ele escreveu. Muito mais, mas ele não faz isso não, irmãos. Ele não faz isso, ele diz assim, olha, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Não que nós sejamos capazes de pensar, não que isso parta de nós. Então eu não sei o nível, sabe? O nível que às vezes a gente esteja de se gabar em alguma coisa. Não sei nem se a gente tem. Nós não podemos nos gabar de nada, né? Absolutamente de nada. Mas às vezes até na sua insignificância aí, num pouco que você sabe, você está achando que você está sabendo demais. Mas o que eu quero dizer, desafiar a gente, é viver essa palavra. E ele diz aqui, ó, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Que nova aliança é essa? Aliança que reconcilia o pecador separado de Deus através de Cristo. E ele está dizendo que nós somos estes ministros. Se nós entendemos o Evangelho, se nós entendemos quem Deus é, nós somos esses ministros aqui para levar essa palavra, esse entendimento que Deus te deu e me deu dessa palavra aqui, é para que a gente leve ela para aquele que ainda não tem. Se realmente você entende o Evangelho, se eu entendo o Evangelho. Eu já falei algumas vezes, já comentei algumas vezes com algumas pessoas, e às vezes você também já falou isso. Fulano não entendeu o Evangelho. Sabe por quê? Existe uma diferença tão grande. Porque quando a gente entende, o que é o Evangelho, irmãos? As boas novas. O que são as boas novas? Eu estava condenado à morte eterna, ao inferno, à separação eterna de Deus. E Deus me resgatou. E eu vou ter uma vida eterna com Ele. Isso é boas novas. Isso é entender o Evangelho. Se eu entendo esse Evangelho,
eu sou ministro desse evangelho. Mas às vezes, a gente entende o evangelho, acha que entendeu o evangelho de uma forma assim. Deus foi bom para mim. Deus foi bom para mim, agora eu entreguei minha vida para Jesus e Ele vai melhorar a minha vida, vai me dar alegria. Vai mesmo, irmãos. Se entregar sua vida para Jesus, sua vida muda mesmo. Mudou, não mudou? Você está aqui, eu tenho certeza que mudou. Muitas coisas mudaram. Não, eu vou para a igreja, eu vou dar o dízimo e tal, e Deus vai me fazer, eu vou ser fiel e Deus vai me honrar, mas honra mesmo. Mas é muito mais do que isso. Porque se não mudasse, se você entender o evangelho, as boas novas, e se isso tudo que a gente está falando aqui não mudar, assim tão repentino talvez, quanto você queira, você vai cantar aquilo ali, ó, não olhe circunstâncias. Ainda que a terra não floresça, enfim, irmãos, entender o evangelho é isso. Se nós entendemos, e ele continua, onde está o inquiridor? Sabe o que é o inquiridor? O indagador, o filósofo, os filósofos lá do século. Pessoas inteligentíssimas, inteligentes, procurando respostas para as questões da vida. Procurando respostas para as questões da vida. E hoje nós temos aí, os estudos dos filósofos gregos até hoje. Está aí, não é problema. Mas, será que essas pessoas, como que elas poderiam ter menor capacidade de aceitar o Salmo 139? No seu conhecimento top, naquilo que ela conhece, que ela acha que ela sabe, de conhecer e de se gabar daquilo. No Salmo 139, como diz a onisciência e a onipotência de Deus, irmãos. Ele diz, olha, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, o Senhor me viu quando eu não era nem formado ainda, lá no ventre da minha mãe. O Senhor já me via. Os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Que filósofo, que conhecimento humano vai explicar isso ou vai aceitar isso, irmãos? Quando ele diz as trevas e a luz são a mesma coisa. Para onde que eu vou me ausentar do teu espírito? Se eu subo ao céu, lá está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, só está também. A luz e as trevas, irmãos, para Deus, para esse sábio, para esse poderoso, são a mesma coisa. Ele diz, graças te dou, porque visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Isso é maravilhoso demais, não tem filósofo nenhum que vai explicar isso, a não ser que se humilhe diante de Deus e reconheça com toda a sabedoria, porque a sabedoria não é problema nenhum, muito pelo contrário. No verso 21 diz assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E deixa eu falar uma coisa para vocês, é só a salvação, é só pela loucura da pregação. É só a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, é que salva. É só ela, porque a Bíblia diz aqui que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não tem outro método, não tem outra coisa linda. A gente tem algumas estratégias, nós temos algumas estratégias de mostrar o Evangelho? Temos, e devemos ter mesmo. Devemos ser criativos, mas olha, a única coisa que vai salvar você é a obediência dessa palavra, que mais nada. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E nós estamos, muitas vezes, trocando, sacrificando, porque às vezes sacrificar é mais fácil, mas não é o melhor. Não é o que dá resultado. Obedece. Obedece que dá resultado. É a única coisa. É a palavra de Deus. Quando ele diz aqui que Deus, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É pela loucura da palavra. Mateus 11, 25 diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. Tem coisa mais extraordinária e boa para nós, irmãos, do que isso?
Quem são os sábios, os instruídos? Os doutores da lei, os escribas. Deus não condena de forma nenhuma o intelectual, mas Ele condena o orgulho intelectual. E quem são os pequeninos que Ele revela? Eu e você. Os que não se engrandecem, mas se humilham e conhecem e reconhecem a Cristo como Filho de Deus. Então você pode ter o maior conhecimento intelectual e ser esse pequenino, sem problema nenhum. E você pode não ter conhecimento nenhum, estudo nenhum, sabedoria do mundo nenhuma, e não ser esse pequenino também. Não tem a ver com o que você sabe ou o que você deixa de fazer. Tem a ver com o que você faz com aquilo que você sabe ou deixa de saber. Então, Deus revelou para nós, sabe? Deus revelou para nós essa palavra. Nós somos esses pequeninos. Esse é o amor, sabe? Do autor da sabedoria, da própria sabedoria, do maior filósofo, que tem todas as respostas para a vida, sobre a morte, porque ele é o próprio autor, o dono da vida e da morte. É Ele. É esse o amor, irmãos. É no braço dele, é no colo desse que você está. Seja pequenino assim mesmo, na humilhação diante de Deus, de reconhecer. Seguindo aqui no verso 22 e 23, ele diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Judeus pedem sinais, sabe o que é pedir sinal? Manifestação de incredulidade e rejeição a Deus. Mateus 12, 38, ele diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Deixa eu falar para vocês, irmãos. Quem não entendeu o evangelho pede sinais. Não tem tanto de sinal que chega. Quando a gente entende o evangelho, o poder do evangelho, a gente não pede sinal não, irmão. Só vai pedir sinal, alguma situação, não tem problema. Você está entendendo o que eu estou te falando? Só vai pedir sinal assim: ah, Senhor, se o Senhor é Deus mesmo. Até entenda, a gente já ouviu muitos testemunhos de gente que estava longe do conhecimento de Deus, de saber o que era o evangelho, e que ele falou isso aí, eu acho que tudo bem. Posso estar errado, mas eu acho que está ótimo. A pessoa não tem conhecimento e às vezes ela ouviu alguém falar, numa situação desesperadora, ela fala assim: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me revela aqui, Senhor. Faz isso. E a gente já ouviu muitas situações, eu creio nisso, e Deus se revela ali e fala para você saber que eu sou Deus. Mas nós que já entramos nesse caminho maravilhoso da salvação, irmãos, nós passamos desse tempo de ficar falando: ah, Deus, me dá um sinal, se o Senhor me ama. Mas, irmãos, que sinal mais que nós temos que pedir? Quem entendeu o evangelho não pede sinais, irmãos. E ele diz aqui, e a gente vê que a incredulidade fez com que Jesus deixasse de fazer muitos outros milagres lá em Nazaré. A incredulidade fez com que o povo de Israel, depois de andar, não entrasse na terra prometida, né? Com exceção de Josué e Calebe, a sua geração lá. Enfim, irmãos, a incredulidade faz você e eu perder as bênçãos de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Números 14, 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Deus fala com Moisés lá, fala pelo amor, né? Como assim? Até quando que esse povo ainda vai continuar nessa incredulidade? Olha tudo que eu já fiz, irmãos. E às vezes a gente esquece, eu costumo dizer que às vezes a gente acostuma com a bênção, sabe? Lembra lá de onde que Deus te tirou? Não sei a história de vocês.
Sei algumas, de alguns. Lembra lá de onde que Deus te tirou? Talvez assim, à beira de um precipício, ou você já estava lá, ou já estava no fundo do poço. Às vezes você já estava numa situação que você achava assim, não tem jeito mais para mim, eu quero tirar minha vida. Às vezes você estava numa situação de enfermidade sem cura, e Deus te resgatou. Aí você ficou todo feliz, e daí a pouco você foi acostumando com aquela bênção, sabe? Não acostuma com a bênção não, irmãos, valoriza. Valorize ela todo dia, porque ela se renova na sua vida e na minha todo dia. Seja grato. Essa semana eu recebi, acho que foi até do Marcão, um videozinho sobre gratidão e saúde. Até enviei para algumas pessoas. Gratidão cura a sua vida. Gratidão cura. Sabe por quê? Gratidão é reconhecer, falar com Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é maravilhoso. E aí... Deus fala isso aqui. Até quando me provocará? Isso é provocar Deus. Isso é tentar Deus. Até quando que nós vamos viver nessa imaturidade? Né? Nós precisamos crescer. Nós temos recebido a palavra de Deus, alimento para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente dar um passo à frente. E aí a gente vai, muitas vezes, com todo esse conhecimento que Deus tem nos dado, ficando para trás. Ele diz também, gregos buscam sabedoria. Mas eles buscavam sabedoria, mas não é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria humana, né? E ali a cidade de Corinto era uma cidade, a gente até estudou isso nos nossos pequenos grupos, né? Que existia assim, aglomerado, né? Pessoas, eles se juntavam ali nas arenas para ouvir os filósofos. Eles podiam escolher quem que eles queriam, né? Tinha gente para falar para eles ali, ó. Tinha gente boa, intelectual, inteligente. E eles tinham ali muitas coisas assim que eles podiam escolher. Tanto é que eles falavam, uns falavam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Cada um escolhe aqui, né? Eu vou escolher. E às vezes a gente também, sabe, irmãos, a gente tem que cuidar com isso. Porque às vezes você se espelha em alguém, algum líder, né? Algum líder. E aí não tem problema você se espelhar, não tem problema você não se espelhar em Deus. Porque o líder, a pessoa, o outro que é de sua preferência, que talvez te edifique mais, tudo bem, mas você não pode pôr confiança nele ali. Aliás, a palavra preferência é uma palavra que pode ser muito perigosa no reino, no evangelho. Sabe por quê? A gente vai preferir aquilo que é mais fácil. A gente vai preferir o que me agrada mais, mas que não é a preferência, pode não ser a preferência ou a ordem de Deus, né? Então, cuidado, sabe, com essa palavra, porque lá em Corinto eles estavam lá preferindo um ao outro, e Paulo fala com eles. Para com isso aí, meu filho. Nós somos corpo aqui, ó. Nós somos um corpo de Cristo. E, então, eu queria pensar, sabe, falar para a gente pensar naquilo que a gente tem crido e buscado, e o que nós temos feito com o nosso conhecimento, com essa extraordinária revelação de Deus, para mim e para você, nessa palavra de Deus, né? Ele não quer mesmo que a gente gaste a nossa vida, que não seja para a glória dEle, para manifestar a glória dEle. Ele diz aqui, escândalo para os judeus, no verso 23. A nação de Israel, irmão, vocês sabem disso? Eu não entendi as próprias escrituras ali, né? Eles estavam à procura e à espera de um Messias, né? Que fosse o poderoso, que manifestasse poder, que derrotasse os inimigos, que estabeleceu o reino ali. E era o que Isaías 53 indicava para eles ali, era outro tipo de Messias, né? Que os estudiosos e eles ali não conseguiam conciliar essas imagens
proféticas, vamos dizer assim, eram tão contraditórias daquilo que eles esperavam. Porque lá diz que ele era sem formosura, desprezado, rejeitado, ainda diz lá, e dele não fizemos caso. Só que o Messias, esse Messias que revela a palavra através do Espírito Santo, esse Messias que veio para salvar, para tirar o pecador da condenação do pecado ali, esse Messias ele teria que sofrer e morrer antes de entrar na glória. É o que diz Lucas 24, né, no verso 20. Jesus. Honestos, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Eles não podiam entender nem aceitar, não. Porque ia contra aquele conhecimento deles, né? De pompa, de poder e tal. Como que um carpinteiro de Nazaré, que morreu ali, né? Na cruz, que era um símbolo ali de humilhação total, de vergonha, e morreu ali como um criminoso comum, né? Da mesma forma que um criminoso comum morreria, seria o Messias? Quando ele diz aqui escândalo para os judeus, é nisso que ele está falando. A cruz de Cristo não é um testemunho de fraqueza, mas um instrumento extraordinário de poder. No verso 25 aí do capítulo 1 que a gente leu, diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A fraqueza de Deus na cruz é mais forte do que os homens. Aquilo que eles acham, né, que seria a fraqueza de Deus. No 23 ainda, no B, diz assim: loucura para os gentios, os gregos, porque eles enfatizavam a sabedoria. Viam a cruz, irmãos, é no ponto de vista humano e não no divino, que é o plano maravilhoso de Deus para resgatar o homem, para a salvação do homem. Mas eles viam aquela cruz ali num plano humano. E aí, por isso, essas pessoas pereciam ali sem o conhecimento e a revelação da palavra de Deus, com todo o conhecimento humano que elas tinham. Não é diferente nos nossos dias. As pessoas perecem por falta de conhecimento, de revelação dessa palavra de Deus. E eu creio que nós, que a gente viu aqui, que somos esses pequeninos, temos essa capacidade e essa obrigação de revelar e explicar essa palavra, esse poder, o poder da cruz, para aqueles que estão cegos no seu próprio entendimento. Fazê-los conhecedores do entendimento que os libertará e salvará da condenação eterna. Esse entendimento, irmãos, o entendimento não é só assim, entendi, não. Esse entendimento revelador de Deus é o que salva o homem da condenação eterna. E essa palavra é a mesma, não é? É a palavra de Deus. É a mesma ontem, porque o próprio Deus é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente, permanece para sempre. Essa palavra também. Então, é a mesma palavra. Então, mas é porque eles pensavam diferente? Não, é a mesma mente de hoje. Sabe por quê? Porque é o mesmo pecado que faz isso. Lá do começo, tanto o povo lá na igreja de Corinto, quanto antes de Jesus vir. Então, é a mesma palavra, é a mesma mente, porque é o mesmo pecado, mas também é o mesmo amor de Deus, que pode fazer tudo diferente, na minha vida, na sua, na vida daqueles que você deseja tanto que experimente aquilo que você já experimentou e tem experimentado. É o mesmo Deus. A sabedoria humana complexa que cega a simplicidade inexplicável do amor de Deus. Sabedoria humana complexa cega a simplicidade inexplicável do amor de Deus. É tão simples que parece que fica tão complicado, né? Porque como assim? Mas é só eu crer? É, irmão.
é você olhar para você mesmo, é eu olhar para mim mesmo e falar quem eu sou, para Deus me dar o direito de chegar até Ele. É esse entendimento que faz toda a diferença na nossa vida. O verso 26 diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Está vendo, irmão, o que ele está dizendo aqui? Olha, não tem muitos cultos, muitos sábios que foram chamados, não. Foi assim lá e é assim hoje, não é? Você pode olhar na grande maioria aí das igrejas, do povo. Não é um povo que está aí no nível dos filósofos. Temos muito e devemos ter mais, sim, com certeza, mas não são muitos, não. E sabe por que não são muitos? Porque nossa vida é muito além do que isso aqui, nessa terra. Muito além. Porque 1 Crônicas 29:15 diz assim: porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Isso aqui, irmãos, foi Davi, quando ele estava com todas as ofertas que ele precisava para deixar para o templo ser construído. Ele faz uma oração maravilhosa, né? Uma oração linda. E dentro dessa oração tem essa aqui: somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e nós não temos permanência. Sabe? Então, só que se a gente sabe que os nossos dias aqui são como essa sombra, são como um sopro que passa tão rápido comparado à eternidade, mas a gente às vezes vive o contraste disso, né? E às vezes a gente está muito arraigado aqui ainda. A gente está vivendo como se a nossa vida fosse isso aqui só. Mas eu creio que tem muito a ver com isso, sabe? Da gente ser peregrino. Então, Deus resolveu falar assim: olha, eu vou me revelar para esse aqui, ó. São poucos porque os tops lá, os grandes, os conhecedores, muitas vezes se perdem nisso, né? Às vezes até começam a caminhada e começam a estudar muito. Eu creio que se a gente não entende o Evangelho, acontece o que acontece aí. Porque que grande maioria aí, né? Não sei se é grande maioria, mas muitos, não acho que não é grande maioria não, graças a Deus, mas muitos jovens entram na faculdade e se perdem na faculdade. Começam a ouvir dizeres, ensinos de filósofos do Evangelho direito, e aí ele fala: esse negócio não era bem assim, aquele povo lá na igreja estava me enganando. Que povo sem cultura. Por isso que a Bíblia fala que são poucos, irmãos. São desses aí que da nata aí da intelectualidade, são poucos, porque eles se perdem, eles se mergulham, eles se baseiam, sabe? Se tornam confiantes no seu conhecimento e anulam o conhecimento de Deus. E quando ele diz aqui: reparai, pois, na vossa vocação, nesse versículo 26 que a gente leu, qual vocação é essa? Reparai que vocação, no capítulo 1, no 2, diz assim, ó, na saudação de Paulo aqui à igreja: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados, ou seja, com a vocação para ser santo. Sabe qual que é a sua vocação e a minha? Ser santo. Essa é a nossa vocação. A partir daí, as coisas vão acontecer. Então ele fala aqui: reparai na vossa vocação. Ser santo, ser separado. Mas separado para quê? Separado para proclamar isso que Deus revelou para mim e para você. Verso 27 a 29, para a gente estar encerrando aqui, diz assim, irmãos, 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós somos chamados, santos, separados, para mostrar ao mundo arrogante a necessidade dele da graça divina. Simples graça divina e tão complexa graça divina. Porque esse mundo perdido, eles admiram o poder, né? As origens, o sucesso, o milagre da graça de transformar pecadores em santos, deixa os sábios confusos e envergonhados. E a fraqueza de Deus confunde e envergonha os poderosos. Você já viu que negócio mais lindo isso aqui? O milagre da graça de transformar pecadores em santos deixa os sábios confusos. Sabe como que você pode expressar, sabe como que nós podemos expressar isso? Na simplicidade do Evangelho. Na simplicidade de viver o Evangelho, tá? Essa palavrinha faz toda a diferença, viver. Não é na simplicidade de saber o Evangelho, não. Mas de viver, sabe por quê? Envergonha o sábio. O sábio que sabe tantas coisas. E aí ele olha aí você falando de uma simplicidade do amor, de entender um versículo que talvez ele nunca entenderia. E ele fala, que vergonha, como que eu já li isso aqui tantas vezes e não entendi, porque não tem o Espírito Santo e eu e você nós temos. E quando a gente vive a simplicidade desse Evangelho, a fraqueza de Deus confunde, envergonha os poderosos. É alguém olhar para você, sabe? Poderoso, que tem valor aquisitivo alto, aqueles bem assim. E ele olhar e falar assim, essa pessoa não tem o que eu tenho de bens, mas eu não tenho o que ela tem de paz. É isso que envergonha. Quando a gente vive a simplicidade do Evangelho, sabe? Sem soberba, com humildade, de falar, olha, eu não sou nada não. Já contei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Uma vez eu ouvi um testemunho de alguém de uma igreja, e o pessoal indo lá na frente e falando, né? Conta, irmão, a benção, o que Deus fez na sua vida? E um falava, eu fui curado, eu tinha isso, eu estava quebrado, não sei o quê. E aí dá o microfone para a irmãzinha, ela fala assim, olha, Deus não fez essas coisas aí muito grandes na minha vida não, mas uma coisa Deus fez. Na casa da minha patroa, eu varria a casa e jogava o tapete debaixo do lixo. Muitas vezes, o lixo debaixo do tapete, muitas vezes quando eu estava atrasada, e depois que eu entreguei minha vida para Jesus, nunca mais eu fiz isso. Sabe o que é isso? A simplicidade de viver o Evangelho, sabe? Da pessoa olhar para você e falar assim, olha, eu tenho isso aqui. O sábio fala, eu conheço tanta coisa, mas eu nunca entendi esse versículo, que essa irmãzinha, que esse irmãozinho me falou. É isso que Deus faz aqui, é isso que Ele está falando. Sabe para quê? Para que ninguém se glorie na presença de Deus, que é o que diz o 1:29 aqui. Deus escolhe essas coisas, irmãos, escolhe eu e você, para isso, sabe, para a gente não se vangloriar e falar, achar que a gente sabe alguma coisa. E Deus tem misericórdia de nós, que às vezes a gente não tem nada, não sabe nada, e ainda fica achando que sabe. Ainda julga o outro e fala, não, porque eu não gosto do fulano falar assim, porque nossa palavra é muito fraca, essa palavrinha, nossa, que palavra fraca, achando que você está sabendo muita coisa. Quando o pastor me deu essa oportunidade de pregar nesse culto, né? Nesse dia, ele me falou um tema livre, né? Mas a gente está entrando aí no extraordinário. E aí eu estava orando e falando, Deus, o que é extraordinário na tua palavra? Não tem jeito, né, irmãos? O que é extraordinário na palavra de Deus? Tudo. Mas eu falei, Senhor, para mim, assim, o que eu comecei a pensar, o que eu acho mais extraordinário na tua palavra? E aí me veio isso na mente. Eu acho que mais o extraordinário para mim, irmãos, é isso. Deus olhar para mim e me escolher. E me salvar. Falei, então eu vou nesse texto, porque isso para mim é extraordinário. Não, é inexplicável. Eu não mereço, você não merece, isso é extraordinário. Deus me dá esse entendimento.
E quando ele diz aqui, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, ou seja, toda a glória seja para Deus. Eu tenho que viver uma vida, e você tem que viver uma vida, seja solteiro, seja casado, seja criança, seja adulto, seja terceira idade, seja na luta da sua casa, seja na situação financeira difícil, qualquer atitude que você for ter, ou pensamento que eu tenho que ter, tem que pensar assim, isso glorifica a Deus? Uma vez, não tem muito tempo, uma irmã crente me fez uma pergunta assim, um questionamento assim. Eu acho que Deus é muito egoísta, porque Ele quer a glória só para Ele. Ele já reina lá, já tem os anjos adorando Ele, e Ele quer que tudo que a gente faça glorifique a Ele. Eu acho que Deus é egoísta. Sinceramente, que eu levei um choque vindo de uma pessoa crente, né? E aí eu falei com ela assim, pois é, né? Mas graças a Deus que a glória é para Ele, porque se for para mim, quem que vai me seguir? Se a glória for minha ou sua, quem que vai atrás de você? Então a glória é para Ele, porque Ele é Deus. Aí esses dias eu estava lendo algumas coisas, né, preparando essa palavra, e eu li num comentário, irmãos, achei esse negócio sensacional. Eu lembrei dessa irmã. Sabe por que Deus quer a glória para Ele? Porque Ele não é idólatra. Amei esse negócio. Deus não é idólatra, que se Ele quisesse a glória para outra pessoa, seria idolatria, pois Ele é Deus, a glória tem que ser para Ele. Então, precisamos viver a simplicidade do Evangelho, dizendo assim, Senhor, isso que eu estou falando, ou fazendo, ou deixando de fazer, está glorificando Teu nome? A gente vai viver mais feliz, com certeza. E aí eu queria, nessa aplicação dessa palavra, né, dizer isso para você. Como eu falei, eu coloquei esse título aqui, Extraordinário Entendimento. Mas, quando a gente entende isso, né, que isso foi um entendimento extraordinário de Deus para nós, essa revelação do Evangelho para nós, e eu entendo o que é ser santo, ser separado para algo que glorifica a Deus, o que eu estou fazendo ou vou fazer com isso? O que eu tenho feito com esse entendimento? Tenho guardado para mim? Tenho me gabado dele? Tenho falado, não, então eu sou esse pequenino escolhido, está tudo bem agora. Só viver minha vida do jeitinho que eu quero. Não, não é assim, né? Então, a gente vai entrar, o pastor disse aqui, né? Em dezembro agora, é o período que fala-se de... Até quem não fala muito de Jesus fala, né? Você começa a receber na sua casa mais pedido das campanhas para o Natal do menor, lá na creche, para o idoso. Tem que fazer, irmão. Sim, não está errado, não. Nós temos ações, temos que ter. Mas isso é um entendimento, às vezes, distorcido, daquele que está falando o nome de Jesus e achando... Distorcido, porque não teve esse entendimento de como que deve ser a nossa vida. Ela deve ser continuamente assim. Então, nós vamos ser, estamos sendo e vamos continuar sendo desafiados para viver uma vida na simplicidade do Evangelho, viver essa vida e com ações que glorifiquem a Deus. Eu coloquei aqui, que eu quero fazer mais e melhor do que todos os anos da minha vida. Eu quero que esse ano eu faça mais e melhor. Não é só fazer mais, não. Mais e melhor para a glória de Deus, porque eu entendo de onde que Deus me tirou e aonde que Ele vai me colocar. Então, irmãos, que nesse mês de dezembro aí, quando a gente vai estar falando sobre o extraordinário Jesus, essa palavra venha na sua mente e no seu coração, todo dia. Esse entendimento foi extraordinário demais, Senhor. O Senhor se revelou a mim. O Senhor me deu o entendimento dessa palavra. E o que eu vou fazer com ela? Eu quero que a gente faça, eu quero fazer muitas coisas com esse entendimento, para o outro. A gente parar de olhar para nós, sabe? Para nós, para a nossa vida. E só para nós, porque nós temos que olhar para nós, para a nossa vida, para a nossa família, mas não pode ser só. Não é verdade? Não pode ser só para isso. Tem que ser
em prol do outro, do reino, da glória de Deus, porque afinal de contas, Deus não é idólatra, né? Então a glória é dele mesmo. Deus nos abençoe, abençoe sua vida, a minha, que essa palavra tenha feito diferença na sua vida como fez na minha. Amém? Quero te convidar para ficar de pé e nós vamos orar agora. Eu ia pensar antes de orar, pensar o que é que seria uma oração sua nessa manhã. Você acabou de ouvir que a loucura da pregação produz esta extraordinária salvação. Agora nós temos aprendido que tudo que você não pratica é porque na verdade você não crê. Você pode saber sobre oração, se você não pratica, você não crê na oração. Você pode saber sobre Jesus, se você não o segue, você não crê em Jesus. Você tem a sabedoria, às vezes a sabedoria do mundo. O mundo também sabe sobre Jesus. Acha ele até bonitinho, faz até elogios, faz campanhas em nome de Jesus, mas não tem a sua vida transformada nem salva por Jesus. A pergunta que eu te faço hoje é: o que é que na sua vida não tem sido uma expressão prática de fé? O que é um entendimento que está só na sua mente, mas que não está mudando a sua maneira de viver? E é na sua maneira de viver que Deus quer se manifestar. E é quando você crê, mesmo quando não faz sentido. Eu não tenho explicação, por isso eu não creio. Você ligou o controle remoto da sua TV? Você sabe explicar por que a sua TV funciona quando você aperta o controle remoto? Não sabe, né? Alguns sabem, mas a maioria não sabe, simplesmente aperta. Não é assim. Você crê, você toma atitude. Se você não, você conhece coisas que você devia estar fazendo, mas não está fazendo, saiba que é porque você não crê. Porque se você cresce que é bênção na sua vida, você fazia. Então, irmão, se você crê, se você vê que tem um defeito a ser consertado, então é justamente agora, na presença do Senhor, em humildade, não em ostentação, em humildade que nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda, Senhor, porque eu tenho proferido, dito que eu creio, mas na prática da minha vida eu preciso melhorar, eu preciso mudar, e eu estou disposto a mudar a minha vida em nome de Jesus. Estou disposto a valorizar aquilo que eu tenho recebido do Senhor, que não seja só um conhecimento na mente, porque quando eu vejo o teu conhecimento, a tua pregação, a tua palavra, eu fico maravilhado, mas quando eu saio daqui, minha vida não está correspondendo ao que o Senhor quer. Então, irmãos, vamos pedir ao Senhor essa mudança. Coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor Jesus, esse é o desafio da minha vida, Senhor Deus, e mesmo quando eu não posso explicar, e obrigado, Senhor Jesus, por eu poder perceber minha limitação e aceitar minha limitação, como os sábios desse mundo não aceitam. Eles dizem que vão desvendar tudo, um dia eles saberão todas as coisas, mas eu confesso que Tu és insondável, eu confesso que ninguém jamais sondará a profundidade do Senhor e da Tua criação, ó Deus, e o Teu poder, ninguém vai explicar, mas Deus, nós temos visto os sinais do Senhor, sim, já tivemos a maior de todas as demonstrações, de manifestações, que foi o Senhor ter vindo morrer no nosso lugar, como o Senhor disse para aqueles sábios que eles não iam ver outro sinal a não ser o sinal de Jonas, e com isso o Senhor dizia dos dias em que o Senhor passaria no ventre da terra, no dias em que o Senhor passaria morto, mas que depois sairia de lá ressuscitado, e no poder do Senhor Jesus Cristo, nesse poder da ressurreição de Jesus Cristo, nesse poder do Espírito Santo, que não somente nos confronta com o pecado, mas que também nos dá poder para vencer o pecado, é que nós dizemos: Senhor, nós queremos colocar em prática na nossa vida, Senhor, aquilo que ainda não está sendo praticado. Senhor Deus, perdoa se não temos orado como devíamos, porque, Senhor Deus, nós confessamos e entendemos que se não oramos como devíamos, é porque não achamos que devemos orar, porque a gente acha o que a gente acha que realmente precisa, a gente corre atrás. Então, Senhor Deus, tem misericórdia, perdoa
a nossa inércia. Perdoa, Senhor Deus, se nós sabemos que é somente pelo extraordinário conhecimento do Evangelho que as pessoas são salvas, pela loucura da pregação que as pessoas são salvas, mas nós fechamos a nossa boca e não pregamos. Então, Senhor Deus, é porque nós não estamos crendo no poder da pregação. Nós olhamos e estamos crendo no poder do pecado, quando olhamos para alguém dizendo, essa pessoa não pode ser salva, essa pessoa não vai ouvir, essa pessoa não vai aceitar. Perdoa o nosso pecado, Senhor, e abre os nossos lábios. Senhor, mas aí o Senhor disse que é para nós abrirmos. Então perdoa, Senhor Jesus, se a gente quer que o Senhor faça até aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Senhor Deus, ajuda-nos a ter coragem para abrir os nossos lábios, porque o Senhor nos prometeu que mesmo quando estivéssemos diante de governadores e autoridades, o Senhor nos daria o que falar, o Senhor colocaria palavras na nossa boca, e aliás, o Senhor já tem colocado essas palavras no nosso coração. Nós conhecemos o Evangelho, nós somos salvos por Jesus Cristo, sabemos o que o Senhor fez na nossa vida, já vimos os teus sinais, ó Senhor, não precisa fazer de novo, ainda que nós sejamos gratos todas as vezes que o Senhor se manifesta na nossa vida, mas pedimos em nome de Jesus, que nós sejamos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, essa igreja santa, essa igreja santificada, chamados para serem santos, chamados para serem parecidos com o Senhor Jesus, chamados para serem cristãos, verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Deus, perdoa os nossos pecados, aplica essa palavra, Senhor Deus, à nossa vida de forma prática, que nós possamos sair daqui mais crentes, Deus, não porque ouvimos mais uma vez, mas porque saímos daqui decididos a ter uma prática de vida que agrada o Senhor. Que o Senhor nos abençoe assim, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém.